Seja bem-vindo ao canal Sem Fome Sem Fumo. Galerinha, eu vou falar um pouquinho sobre análise fundamentalista e macroeconomia hoje. Pera. Talvez você pense que é um assunto chato, mas eu vou fazer de uma forma bem didática, bem rapidinha e prática para você colocar no seu dia a dia, para você ter um viés claro do dia, ou quase claro, se compra ou se venda, baseado em ativos correlacionados aos índices americanos. Antes de mais nada, eu preciso explicar para vocês o porquê que isso é importante, tá? Um trailer completo que eu julgo ser completo, para ele atuar na microeconomia, que é o que a gente faz, na base mais granular, que é oferta e demanda, até chegar na macroeconomia, tem que entender que a macroeconomia impacta diretamente também uma conversa com a outra. Vocês sabem que eu amo estatística, eu gosto muito desses trades quantitativos, então tudo isso faz um trader ter maiores probabilidades. Então, o motivo do vídeo é você ter um viés diário um pouco melhor do que apenas o gráfico do Nasdaq ou do S&P, que seja, olhando um ativo correlacionado com direção negativa, com estatísticas favoráveis. E aí, por último, e menos importante, é o price action. E eu não estou falando aqui para desmerecer price action, não. Se você já é bem sucedido com price action, você adicionando algumas pitadas de macroeconomia, com certeza seus trades vão melhorar. Você provavelmente vai pegar operações em dias que não pegaria, que price action tá meio feio, você fala assim, acho que eu não vou fazer nada aqui não. Teria lucro em dias que provavelmente não teria e diminuiria losses, ou seja, você aumenta também sua taxa de acerto. Bom, antes da gente ir para os gráficos, eu vou explicar de uma forma resumida por que a gente vai usar os bonds para fazer essa correlação. E quando eu falo bonds, não é o James Bond do 007. É os títulos da dívida americana, como se fosse um tesouro direto, CDB, enfim, renda fixa, basicamente. Os títulos americanos, eles são, ao longo da história recente da economia, são o que move o mercado como um todo, porque é o ativo mais sólido. Ele é mais sólido, o ouro nos últimos 100 anos, vamos dizer que ele movimentou mais por causa dos títulos do que os títulos movimentaram por causa do ouro. O ouro, você vai para ele como um refúgio, e ele tem subido muito nos últimos anos, como um refúgio. Por quê? Porque o título da dívida americana está no impasse sobre carry trade, que aí é um assunto um pouco mais específico da macroeconomia, mas basicamente a dívida pública americana está explodindo, então os títulos de dívida americana, por mais que eles tenham um yield, tenham um valor atrelado, eles têm diminuído a confiança de quem compra. Então isso faz com que algumas potências, igual a China, tenham tirado dinheiro dos títulos americanos ao longo do tempo e investindo em ouro, fazendo essa transição. E por que funciona muito bem? Então, se os yields, o gráfico aqui, tá, que a gente vai ver, subindo ou caindo, é na verdade o quanto está pagando esse título. Então, se os yields estão pagando mais, os investidores, os grandes investidores, tendem a tirar dinheiro de ativos de risco, por exemplo, Nasdaq e S&P, e colocar na dívida americana. Por quê? Porque é um ativo mais sólido, então se está pagando mais e eu tenho menos risco, é melhor ir para lá. Então é um certo grau de valuation. Então o valuation dos índices americanos está muito atrelado ao título da dívida americana, tem uma correlação negativa, ou seja, se um está subindo, normalmente o outro está caindo. E aqui para vocês saberem, são basicamente os mesmos ativos, tá? O ZN1, ele representa o contrato futuro dos títulos de 10 anos e o ZB1, contrato futuro dos títulos de 30 anos. Basicamente, do lado esquerdo você vê de 10 anos e de 30 aqui do lado direito. Então, diariamente, quando eu vou operar, eu olho esse gráfico, tanto o VIX. Na verdade, o VIX ele é uma medida que ele vem depois, tá, disso aqui. Então, isso aqui movimenta, ele é muito mais interessante do que o próprio VIX. Se eu estou vendo que recentemente ele está subindo, aí você pode fazer análise de price action mesmo, tá? Porque aqui é só price action. Você vê que tem uma tendência recente de alta. E quando é uma tendência recente de alta, que significa que os títulos estão pagando mais. Então eu estou com viés vendedor no S&P e Nasdaq. Agora o ponto é, eu vou vender, mas como é que eu vou vender o S&P sendo que ele está subindo? Ele está no topo histórico. Então ele parece que é menos sensível. Eu já mostrei para vocês aqui, que é o RSP, que é basicamente o S&P com pesos iguais, e ele também, né? Ou seja, mostra que quase todas as empresas estão subindo. Então, até agora, eu vejo que os títulos da dívida americana, os yields estão pagando mais, mas o S&P não tem caído, está meio descorrelacionado. Eu falei que é correlacionado. Beleza, só que a gente tem um ativo que ele é muito mais sensível, que é o Nasdaq, porque ele tem empresas que têm o preço por lucro muito mais esticados. São empresas que são muito mais sensíveis porque elas são empresas majoritariamente que têm um pressuposto de um crescimento exponencial, aquele crescimento que eu tenho que mostrar recorde de lucro líquido, após trimestre após trimestre. Então, ele é muito mais sensível. E se eu tenho aqui a deixa que recentemente ele está caindo, pensar que o Nasdaq ele é mais sensível a isso e vou tradear mais o Nasdaq se eu estou pensando nesse tipo de trade fundamentalista. Perfeito. Estou com o meu viés macro de baixa
para Nasdaq. Agora, a gente está falando de intraday, muitas das vezes scalper, que é o que eu faço. Como que isso vai encaixar? Volta sempre aquele meu setup que eu falo todo dia, direção, localização, agressão. Então, esse dia ele estava vendedor. Se eu for olhar, ele estava comprador, os dois. Então, realmente, hoje não, desculpa. Ontem, sexta-feira, foi um dia que os títulos estavam super elevados, estava subindo e o Nasdaq estava caindo. Então, beleza, esse é meu gatilho. E aí vem a primeira pergunta, vocês devem estar se fazendo, nossa, mas o Vitor todo dia mostra uma coisa diferente aqui, como é que ele olha tudo isso? Bom, primeiro passo, eu olho no começo do dia antes de operar para ver se está subindo bastante, se é um dia com uma normalidade. E segundo, eu vou colocando alarmes, igual eu tinha um alarme aqui nesses pavis, tinha outro em cima, eu coloco alguns alarmes. Você pode colocar só um aqui em cima, por exemplo. E analisar poucas vezes no dia, às vezes você só analisa no começo para dar uma olhada no começo do dia, e se não pegou nenhuma operação, você pode pegar depois uma no meio do dia, no final do dia, igual eu peguei, já olhando, porque aí você teve mais tempo, ficou procurando coisas, enfim. O que é importante? Direção, localização e agressão. Eu uso muito, já falei para vocês que a VWAP é um ponto muito interessante pra gente olhar. É sempre que ela vai dar esse pullback perfeito? Não é sempre, mas é uma região muito importante onde os big players estão de olho, ainda mais num dia extremamente vendido ou num dia extremamente comprador. Então você pode usar a VWAP como uma ancoragem para observar, mas principalmente para dias extremamente vendidos ou compradores, que qualquer pullback ele volta com força. E aí, quando você tem tudo isso alinhado, você pode usar qualquer gatilho que seja. Eu já falei, a democracia do gatilho. Se você quer usar a média móvel, toque na VWAP, o que for, você vai ser lucrativo, porque você já utiliza essa sua metodologia que é legal, vamos supor que é legal, e você só está usando algumas confirmações, algo extra, para melhorar a sua taxa de acerto, a sua probabilidade. No meu caso, eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Essa minha plataforma, ela já mostra mais ou menos, é um indicador onde teve muita agressão e etc. Então aqui é uma região que teve muito esforço, chama Effort, essa ferramenta. Então eu sei que aqui foi uma região que já foi defendida uma vez. Na verdade, o melhor trade teria sido aqui. O segundo toque já não é tão legal, mas estava tocando os outros alarmes ali que estava rompendo o topo dos bonds, aí eu me senti mais seguro nesse trade. Mas o trade ideal seria nesse ponto aqui, tá? E aí tocou de novo, um ponto interessante, vocês vão ver aqui no canto direito, ó, tá vendo que tem uma barra grande vermelha? Ele é o delta, ou seja, ele já tinha, né, obviamente tem um esforço, mas ele era até então um dos maiores deltas do dia. Então tinha uma chance muito grande deles irem lá e defender esse preço. Então, quando tocou aqui na VWAP, no delta que eu tava esperando, e deixou esse pavio e começou a mostrar essas bolinhas aqui de agressão, então não era só, porque o pavio, ele muitas das vezes vai significar o quê? Ok, eu tenho passivos travando o preço de subir, porque se o preço está subindo, tem gente querendo comprar cada vez mais caro, mas o pavio significa que tem uma barreira de passivos ali. E aí quando começa a entrar a agressão, eu posiciono a minha ordem, deixo um pouquinho descolado aqui, posiciono a minha ordem mais ou menos no pavio, ali na VWAP, e beleza. O que é legal aqui que eu vou mostrar bem rápido para vocês foi a minha condução do trade, que eu achei que foi muito legal. Ele chegou a pagar 7-1, eu coloquei na thumb aqui que é 7-1, mas eu saí com 5-1. E eu vou explicar para vocês por quê. Eu tava com um trade aqui e tal, né? Beleza, esperando, ele começou a cair. E onde que eu protegi? Ó, vocês vão ver aqui do lado direito, conforme eu vou puxando a profile, que tá vendo aqui, ó, nesse 87, nessa região começa a ter mais agressão. Então, se tem muita agressão, tem muito esforço, e esse preço não move para baixo, eu já começo a defender meu preço aqui. Eu tinha defendido aqui, começou a aparecer agressão ali no 87, eu protegi aqui, porque a próxima barreira vai ser isso aqui. Porque se tá fazendo muita agressão, pensa o seguinte, se estão agredindo muito o book na venda, e ele não cai, e os compradores ganham força, ele vem aqui no meu 0 a 0. Então eu tenho que proteger ele da forma mais interessante possível e dar um espacinho também para não ser fechado com um pouco lucro. E aí depois que ele rompeu, beleza, eu não tenho mais por que também ficar segurando esse trade tanto assim. Então eu defendi mais ou menos aqui na agressão. Ele chegou a pagar aqui, ó, meus 1.400. Eu vou até mostrar aqui na minha performance que foi $60 que eu tive só de drawdown, tipo assim, foi 2 ticks, sei lá. E ele chegou a pagar esse 7-1 de fato. E eu protegi no 5-1. Bom, pessoal, eu espero que tenham gostado. Aqui a ideia, na verdade, é você pode usar a forma que você está mais acostumado, que você mais gosta, mas eu quero passar insights e ideias para vocês para melhorar para a taxa de acerto, melhorar a sua ideia de trade no geral, para que você não entre em furada, em dias de furada. Espero que tenham gostado.